Vamos agora então para o nível 8, né? Revisão de frações. Nós vamos fazer aqui a soma das frações. Esse nível aqui da soma, né, é o nível mais difícil que tem. Por quê? O nível mais fácil da soma era aquele nível que nós tínhamos os números de baixo igual, né? Então, por exemplo, se aqui tivesse o 5 no lugar do 14, tranquilo. Mantém o 5 e soma o 14 mais o 16. Esse era o nível mais tranquilo. Agora, o outro nível, que foi o que a gente fez no nível 7, é quando a gente tinha que fazer o quê? Pegar aqui a fração que tem um denominador menor e multiplicar por um número, né, para chegar na fração que tem o mesmo número de baixo aqui dessa outra fração. Só que tem um problema agora, pessoal. Qual é o problema? Essa fração menor aqui, ó, que tem um denominador 5, eu não vou conseguir achar um número que vezes 5 dá 14. Né? Olha só, o que a gente estava fazendo no nível 7? A gente pegava aqui a fração, né, que tinha um denominador menor, no caso aqui o 4/5. A gente queria uma fração equivalente que tivesse com o denominador igual aqui dessa outra fração, né? E daí a gente se perguntava, que número que multiplicado por 5 dá 14? E daí a gente ia na tabuada do 5, né? E a gente achava ali, ó. 5 vezes tal número é 14. Só que agora não tem, né? A gente não vai conseguir achar. Né? Eu tenho o 10, o 15, o 20, mas não tem. Então essa técnica aqui não vai servir, pessoal. Por isso que esse é o nível mais difícil que tem. Tá? A gente não vai conseguir achar um número aqui que vezes 5 dá 14, né? E, portanto, multiplicar toda a fração, né, por esse número, porque ele não tem, tá? Então, nós vamos ter que usar uma outra técnica. Então, o que você vai fazer? Quando você vê que os denominadores são diferentes, você vai tentar usar essa técnica aqui. Quando você vê que não tem um número que eu consigo multiplicar aqui o 5 para chegar no 14, você vai usar essa última técnica, né, que é a técnica mais difícil que tem, tá? Então vamos lá, o que aconteceu? A gente não consegue achar, né? Então sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar uma fração equivalente para as duas frações, tanto para o 4/5 quanto para o 16, quanto para o 16/14. Tá? Nós vamos ter que achar uma fração equivalente para as duas. Tá, professor, mas qual vai ser esse número de baixo aqui? Então, o número de baixo aqui vai ser a multiplicação dos dois denominadores, do 5 e do 14. Tá? Nós vamos ter que fazer essa multiplicação, 5 vezes 14, vamos lá. Né? Ou 14 vezes 5. Então, vamos fazer a multiplicação. Quanto é que é 5 vezes 4 da tabuada? 5 vezes 4, aqui a tabuada do 5 é 20. 20, né? O 0 fica, o 2 sobe. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Então, vai ser o 70, pessoal. É o 70, ó. O 70 vai ser o número de baixo para essas frações equivalentes que nós vamos ter que achar. Beleza? E daí vai ficar fácil, por quê? Que número que vezes 14 dá 70? Ué, acabamos de ver, né? É o 5. 14 vezes 5 é 70, né? Então, eu vou ter que fazer aqui o 16 vezes 5 para achar aqui o cara de cima. E aqui? Isso aqui de verde. Que número que vezes 5 dá 70? Que número que vezes 5 dá 70? É o 14, né, professor? 14 vezes 5, 70. Isso, é o 14. Então, a gente ganha de graça quando a gente faz essa multiplicação. É o 14. Então, aqui em cima eu também vou multiplicar por 14. E aí eu vou achar as frações equivalentes que eu precisava para botar aqui, ó, e poder fazer a soma. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? 16 vezes 5. Vamos lá. 16 vezes 5. 5 vezes 6 é 30, o 0 fica, o 3 sobe. 5 vezes 1 é 5, mais 3, 8. Então, aqui é 80. Aqui em cima é 80. Então, aqui, 80.
E aqui em cima, 4 vezes 14, né? Ou 14 vezes 4. Então, vamos fazer 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 6 fica, 1 sobe. 4 vezes 1, 4. E 4 mais 1, 5. Então, é o 56. Então, aqui em cima é o 56. Então, é isso. Nesse nível mais difícil, eu tenho que achar duas frações equivalentes. Então, aqui é o 50. Em vez de escrever 4 quintos, eu vou escrever 56 sobre 70. 56 sobre 70. Em vez de escrever 16 sobre 14, eu vou escrever 80 sobre 70. E agora eu posso fazer a soma de frações, porque tem o mesmo denominador que é 70. Né? Então, mantém o denominador. E soma os numeradores. Quanto é que é 80 mais 56? Vamos fazer essa conta. 80 mais 56. 0 mais 6 é 6. E 8 mais 5, isso dá 13. Então, é o 136. Então, aqui ficou 136 sobre 70. Calcule a soma das frações. Calculamos. Tá? Se ele pedisse para a gente calcular a soma das frações e simplificar o resultado, daí a gente teria que pegar essa fração aqui e simplificar, que foi o que aconteceu lá no nível 7, né? Que a gente tinha que achar a tabuada aqui dos dois números e ir simplificando, né? Então, mas como ele não pediu para eu simplificar, achei a resposta. Tá certo? E é assim que eu vou pedir para vocês fazerem o resto. Tá? Vocês vão achar duas frações equivalentes, né? Uma fração equivalente para os 7 nonos e uma fração equivalente para o 23 sobre 11. Tá? E essas frações equivalentes vão ter que ter como denominador a multiplicação de 9 vezes 11. Tá certo? 9 vezes 11. Aqui é a mesma coisa, só que aqui vai ser a multiplicação 6 vezes 13, né? Frações equivalentes a 2/6, que tenha como denominador o resultado de 6 vezes 13, né? E uma fração equivalente ao 14 sobre 13, que tenha como denominador o resultado de 6 vezes 13, e aqui também o mesmo processo, tá certo? Vou deixar isso aí para vocês fazerem em casa, tá? Para vocês então ir aprimorando, né, como fazer essa técnica, tá? No próximo vídeo então a gente termina de corrigir essa questão 1 do nível 8.